E as semelhanças incríveis entre catolicismo e islamismo, muito interessante. Nós sabemos que o catolicismo é representado pelo Deus Sol, da escola de mistérios, e o Islã é representado pelo Deus da Lua. É importante traçar as referências de coisas comuns de onde repartem as mesmas origens. Desde que foi desfeito o plano de Satanás dispersando a Babilônia, evitando assim que o mundo tornasse uma única religião. É esse tipo de semelhanças que ele vai trazer a unidade no final dos tempos. Não apenas o catolicismo e o Islã, mas todas as religiões oriundas da Babilônia. Por exemplo, vamos comparar trajes que as freiras católicas usam e que as mulheres islâmicas supostamente usam. São quase idênticos. Também em ambas religiões as pessoas lhes são ensinadas a rezar com bolinhas ou com terços. Como Maomé disse que recebeu sua revelação em uma caverna, existem também imagens de ídolos católicos colocadas em cavernas ou grutas. Como já mencionado, essa prática liga ao culto babilônico subterrâneo em adoração a Nabu. Sua energia maligna vem de debaixo da terra. Lembrando que está no livro de Apocalipse 13:11, que fala da besta que emerge da terra. Os mistérios eram normalmente celebrados em cavernas ou grutas. Isso explica a origem dessa prática hoje em dia, e as revelações de Satanás são tão frequentes dadas na escuridão. Em Fátima, por exemplo, em Portugal, Maria está em uma caverna. Em Lourdes, na França, Maria também está em uma caverna. O Papa e os seguidores católicos entram nessas cavernas para venerá-la, e isso perpetua o sistema babilônico. Atualmente, podemos associar grutas com o secular caráter do Natal, Papai Noel. Departamentos de armazenistas por todo o mundo criam cavernas para o Papai Noel na época para convidar crianças para receberem seus presentes. Outra vez, essa prática tem se efetuado durante os tempos. Brevemente notando o que isso implica, iremos voltar a rever isso. O islamismo e o catolicismo encontram-se lado a lado no mundo. Os lugares que de origem era de natureza pagã, catedrais e mesquitas, são frequentemente construídas uma próxima da outra, ou os dois edifícios são incorporados em um só. Córdoba, na Espanha, talvez seja o exemplo mais famoso de uma catedral mesquita. Era originalmente uma, agora é outra. Não importa se o monumento foi consagrado para o catolicismo, agora é consagrado ao Islã, porque ambos servem o mesmo sistema. Verificamos o simbolismo do Sol no catolicismo, mesmo o Islã sendo a versão da Lua. Eles também têm a imagem do Sol na cúpula da mesquita do rei Abdullah, na Jordânia. Reparem no terrível conceito de semelhança da figura da cúpula de Basílica de São Pedro. As músicas dessas religiões têm sonantes bem similares. Essa é a música de reza do culto religioso islâmico. This is the sound of an Islamic call to prayer. E agora comparem com o sonar de um cântico católico gregoriano, são mutuamente sons de agonia e melancólicos. Ambas religiões fazem uso do símbolo satânico, o olho que tudo vê. Esse é um exemplo típico de um táxi islâmico, onde eles usam como amuleto para espantar o mal e para sua proteção. E também, sem surpresa, encontramos esse símbolo no catolicismo. Esse exemplo encontra-se no confessionário da Catedral em Murano, na Itália. Os antigos egípcios escreveram que esse símbolo é a representação do Sol,
e o olho esquerdo representa a lua. É por isso que em formas egípcias o olho está maquiado, que normalmente o identifica como o olho direito. O olho do deus Sol ou Horus para eles. Nesse exemplo, reparem os raios solares representam a suposta iluminação que vem do olho. Um dos mais grandiosos templos do Egito Antigo, o Templo Luxor, Helena Blavatsky, uma importante figura pelo qual falaremos mais tarde sobre isso, disse que nesses templos atos de homossexualidade eram levados como uma forma de culto a Sete. Existem partes do templo de Luxor que ainda existem até os dias de hoje. Ali podemos encontrar uma enorme quantidade de símbolos fálicos que ecoa seu propósito original. Na entrada, obviamente, encontra-se o polo de Asterá, o Aserá, o obelisco, que é talvez um pouco mais surpreendente e o que está construído dentro do templo de Luxor. É uma mesquita. Alguns católicos veem claramente as similaridades com o Islã. Procuram ensinamentos comuns baseados na sua verdade, que tem a mesma origem. Uma pessoa do Vaticano, David Malachi Martin, disse que na base da mensagem pessoal de Maria para o Papa João Paulo II, que ele acredita no seguinte: haverá um dia quando o coração do Islã, já em sintonia com as figuras de Cristo e da Mãe de Cristo, Maria, receberão a iluminação que precisam. Uma segunda Fátima, em que eles vão reconhecer como vigário de Deus na terra. Depois, como companheiros de viagem, como a Igreja da Inglaterra, a Igreja Episcopal e outros de mente semelhante, o Papa poderia ser adorado como o Pai. Infalível santo por mais da metade da população do mundo. Essa ideia de ecumenismo ou união entre as religiões ganhou muitos adeptos no mundo hoje em dia. E por trás disso está o fato que Satanás quer reverter a dispersação de Babilônia, trazer o mundo unido novamente sob o poder da escola de mistérios, dar às religiões do mundo, partilhar a mesma fonte. Todas elas têm coisas de serem reveladas para atingir esse objetivo. A ideia é trazer o mundo sob a hegemonia do Papa, porque ele é o cabeça terrestre da escola de mistérios. E por causa da influência católica de Maomé, os islâmicos já acreditam na concepção do nascimento pela Virgem Imaculada Maria. Vem Maria e concluem que ela deve ser uma deusa do cristianismo. No entanto, alguns estudos cristãos acreditam no Pai, na Mãe e no Filho. Esse é um erro de quem vem observar o catolicismo, que eles enfatizam Maria. De fato, Pai, Mãe e Filho é a trindade babilônica. A trindade cristã é o Pai, Filho e Espírito Santo. O sistema de salvação islâmico é uma justificação de feitos, que é a mesma coisa do catolicismo e, de fato, de todas as religiões. O Alcorão ensina que no dia do julgamento, bons e maus trabalhos ou más obras serão pesadas em uma balança, e aí se decide quem deve ir para o inferno ou o céu. Isso é como a balança de Anubis, ou também de Miguel em Roma. Nos Estados Islâmicos não há divisão entre política e religião. Essa fusão secular e sagrada é similar à Igreja de Roma, onde o soberano pontífice é o líder da religião e o regente monarca. A similaridade com a Igreja de Roma é a perseguição. Primeiramente os hebreus e secundariamente os cristãos. Essa é uma indicação da presença de Satanás.
Foi garantida a dupla nacionalidade dos hebreus em Roma, no ano 212. Depois, quando o império ficou catolicizado por Constantino, 100 anos mais tarde. Essa tolerância aos israelitas caiu e eles começaram a ser perseguidos. Esse foi o início da longa história de perseguição aos hebreus pela Igreja de Roma. Assim como vimos Maomé a desenvolver o ódio contra os israelitas, começou a atacá-los e a massacrá-los. Em conclusão, devemos ter cuidado em não nos rebaixar à pressão dos regulamentos políticos e blasfemar o nome do Criador e colocá-lo ao nosso nível. Como no caso de Alá, ou mesmo sugerir que é tudo um com diferentes nomes. Alá é Baal. Nós devemos estar convictos e recusar a nos comprometer com o catolicismo e com suas raízes babilônicas. Nós dizemos a nossos cidadãos muçulmanos: nós somos irmãos e irmãs, Deus nos quer juntos, unidos por uma fé em Deus e pelo duplo mandamento do amor a Deus e ao próximo. Quem disse isso foi o patriarca Gregórios, líder da Igreja Ortodoxa. João Paulo II disse: nós acreditamos no mesmo Deus, o Deus único, o Deus vivo, o Deus que cria mundos e traz as criaturas à sua perfeição. Aí você vê na imagem João Paulo II beijando o Alcorão, livro sagrado para a religião muçulmana. Então, observem aí as origens e as semelhanças do islamismo com o catolicismo. Seriam realmente inimigos comuns? Essa é uma boa pergunta.